Imagina que um dia você acorda e decide prestar atenção em tudo o que acontece antes mesmo de sair de casa, só para ver quantas vezes o Estado passa pela sua vida sem você perceber. E aí, logo cedo, antes do café esquentar, você percebe que já contou umas 10 intervenções públicas que tornam sua rotina possível. A rua asfaltada, a iluminação pública, a água tratada, o gás encanado com regras de segurança, o ônibus que para na esquina, a escola onde seus filhos estudam. Tudo isso acontece porque existe Estado. E o curioso é que quase ninguém percebe. Só que, nos últimos anos, muita gente passou a repetir que o Estado não presta, ou que tudo que é público é ruim, como se o Estado fosse uma entidade inútil, atrapalhada ou até mal intencionada. E essa demonização do Estado pegou, virou o discurso pronto. Bom, eu diria que o Brasil está precisando muito de liberalismo. No Brasil, nos últimos anos, ou podemos dizer nos últimos 30 anos, o que nós assistimos foi um crescimento enorme do Estado. Ele se tornou um ônus para a sociedade. Mas quando você começa a olhar a vida real, a sua vida, do seu bairro, do seu trabalho, esse discurso cai por terra muito rápido. Porque o Estado não é um prédio distante em Brasília. O Estado é aquilo que organiza a vida comum. É aquilo que garante que a sociedade não vire território do cada um por si. E claro, o Estado tem problemas. Tem burocracia, tem demora, às vezes tem corrupção, tem falhas, tem má gestão. É verdade. Não dá para negar. Seria até desonesto fingir que não existe. Mas a grande questão é: o que fazemos com isso? A resposta madura nunca é destruir o Estado. É aprimorar, fiscalizar, corrigir, melhorar. Porque sem Estado não existe nem possibilidade de solução. Sem Estado só sobra a força do mais rico e a vulnerabilidade do mais pobre. Olha o coitado. Kiko, você quer? Sim! Comprar! Vamos pensar em algumas coisas simples. A rua pela qual você passa para trabalhar, se ela existe, foi o Estado que fez. A rua não gera lucro direto para uma empresa que venderia aquilo para você. O mercado não tem motivo para investir em algo que ele não pode cobrar de você toda vez que você passar. Mas o Estado tem, porque a função dele não é lucrar, é organizar a vida coletiva. A água que chega na sua torneira não é apenas água, é tratamento, é qualidade, é fiscalização, é laboratório, é regulação. Sem Estado, isso viraria um produto oferecido apenas a quem pudesse pagar mais. E quando a lógica é só lucro, o risco de corte, de abuso, de descaso aumenta muito. A escola, mesmo com dificuldades, a escola pública recebe milhões de crianças todos os dias. E isso é enorme, é grandioso, é um esforço nacional que só existe porque existe Estado. Escola não foi feita para enriquecer alguém, foi feita para formar cidadãos. E a saúde? O SUS é um milagre cotidiano que muita gente só percebe quando precisa. É o único sistema de saúde no mundo que atende mais de 200 milhões de pessoas, gratuitamente, da vacina ao transplante. E sim, tem fila, tem demora, tem muita coisa para melhorar. Mas imagina o Brasil sem o SUS. Imagina um país onde uma cesárea custa 5 salários mínimos, uma consulta custa metade do orçamento da casa e uma internação significa vender o que você não tem. Isso seria cruel e, para muitos, impossível. Eu lembro de uma conversa que tive com um senhor na fila de espera do posto. Ele me disse: "Eu sei que às vezes demora, mas só tô vivo por causa disso aqui." Isso me marcou. Porque é essa a dimensão real do Estado. Ele não é luxo, não é detalhe, não é acessório. Ele é a estrutura mínima que garante que você exista com dignidade. E veja, ninguém está dizendo que o Estado funciona perfeitamente. Não funciona, mas a solução nunca é demolir. A solução é ajustar, cobrar, fiscalizar, modernizar, profissionalizar. Porque sem Estado,
não há política pública. Sem Estado, não há garantia de direitos. Sem Estado, não há futuro coletivo possível. E por que eu insisto tanto nisso? Porque existe uma narrativa muito sedutora que diz assim: o Estado é o problema. Acaba com ele, deixa tudo na mão do mercado e pronto, tudo vai melhorar. Só que essa narrativa ignora uma coisa essencial: o mercado só funciona pensando em lucro, e não há problema nisso, é o papel dele. Só que saúde, educação, moradia, segurança, transporte, água, garantia de direitos, nada disso funciona com lógica de lucro. Porque são necessidades humanas, não produtos de prateleira. Quando alguém diz Estado mínimo, o que está dizendo na prática é: vamos deixar as pessoas resolverem tudo sozinhas. Isso se traduz em desigualdade, abandono, exclusão e injustiça. O que precisamos não é de um Estado gigante e desorganizado, nem de um Estado minúsculo e ausente. Precisamos de um Estado bom, eficiente, presente, fiscalizado, transparente, moderno. Um Estado que não atrapalhe, mas que também não abandone, que garanta os direitos mais básicos para todo mundo. É por isso que demonizar o Estado é tão simplório. É fácil reclamar do público quando ele falha. É muito mais difícil perceber quando ele acerta, porque quando funciona bem, parece natural, parece que sempre esteve ali, mas não esteve. Tudo que é público só existe porque alguém decidiu que a vida do povo tem valor, que o coletivo importa, que dignidade não pode depender de carteira assinada ou de saldo bancário. No final das contas, não queremos um Estado que mande na gente. Queremos um Estado que sirva a gente, que esteja presente onde importa, que garanta que ninguém fique para trás. E isso, gostem ou não, é o que sustenta uma democracia de verdade. E antes de fechar, se esse vídeo te ajudou a enxergar o Estado de um jeito diferente, dá um like aí. Isso ajuda muito o canal. Comenta também o que você pensa sobre o assunto. Eu sempre dou uma olhada nos comentários. E, claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se lembrar de alguém que vive reclamando do Estado sem perceber que depende dele, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Isso fortalece o canal e a nossa conversa por aqui.